Família palmeirense, o Palmeiras mostrou aí que tem condições de ir longe sim nesse Mundial de Clubes, né? Eu sei que tem muito torcedor que estava preocupado, a mídia, né? Parte da mídia que colocava os times europeus, né? Claro, pessoal, tem europeus e europeus, né? Tem várias prateleiras e o Palmeiras, vou ser bem realista, né? Tem condições de jogar com vários times desse aí. Esse aí, do Porto, o Palmeiras merecia ter ganhado, pessoal. E não é só de um não, de dois. Perdeu vários gols, várias situações de gols criados. Dominou o jogo do começo ao fim. Se era para ter saído um clube vitorioso, era o Palmeiras, né? Infelizmente a bola não quis entrar. A gente sabe que tem dessas, o futebol tem dessas, né? Tem dia que a bola não quer entrar. Você pode passar 3 horas jogando que a bola não entra. Mas o Palmeiras dominou, o Palmeiras massacrou. O Palmeiras tomou iniciativa do início ao fim e merecia ter ganhado, inclusive arrancando elogios da mídia. Vamos ver aí, créditos do vídeo na Esporte da Banda, apito final, o link na descrição, final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Contagiando, tá legal. E da maneira que o Palmeiras encarou também, pelo menos hoje, no jogo de hoje, tá encarando com muita seriedade. E esse campeonato é o único diferente. Ele é diferente. O segundo já é o segundo, o terceiro será o terceiro. Esse é o primeiro. Quem for campeão tá na história. Tá na história. O primeiro campeonato nós ganhamos. Então vamos lá. Gabi, agora eu queria perguntar para você em relação ao Paulinho da reserva, Rafael Veiga na reserva, né? 2 jogadores que, por exemplo, o Paulinho foi contratado com 150 milhões, não jogou o campeonato aqui, Libertadores, não começa jogando o Mundial. Não é titular no Brasileiro. Não é titular do Brasileiro, né? E aí você tem o Estevão que vai ser vendido, né? Qual a ideia desses 2 jogadores e o que você viu aí durante a semana nos treinamentos e que você acompanhou para o jogo aberto, mais para os donos da bola, é óbvio, tô brincando, mas e que você tá lá vendo os treinos, que você tá acompanhando, que você tem a ideia disso, como é que o Abel viu isso e como é que foi o comportamento, porque a gente sabe que se o Palmeiras deixar de ganhar o título, vai continuar sem o Mundial, que todo mundo acha que tem, mas não tem. De 51 não é Mundial, isso é mentira, não é Mundial, é Copa Rio. Mas tem chance, sim, de buscar isso. E aí eu queria te perguntar, desses jogadores que eram titulares absolutos, que não são o Estevão que está aí, Vitor Roque que não fez gol, né? E qual a ideia sua e o que você viu hoje aí, filha? Craque, vou começar pelo Paulinho, porque é realmente o jogador que mais movimentou a semana do Palmeiras por aqui. A gente vem acompanhando os treinos desde a chegada do Palmeiras lá em Greensboro, na Carolina do Norte. E chama a atenção, como eu já te disse, nos donos da bola. E sim, entro muito nos donos da bola, tenho a maior liberdade para falar. O Paulinho, ainda em São Paulo, ainda no Brasil, não vinha participando sempre das atividades com bola. Ele ficava muito na parte interna do clube. Isso porque a informação que eu tenho é que o Paulinho tem um tempo de recuperação maior do que os demais atletas. Então, sabe aquele dia seguinte do jogo que todo mundo fica ali fazendo um trabalho de recover? Pois é, o atacante Paulinho precisa de mais tempo de recuperação. E aí é até legal a gente trazer aqui uma fala do Paulinho agora mesmo, depois do jogo. A gente, é claro, não está dentro do estádio, mas está de olho em tudo que está acontecendo, graças à nossa produção aí na Band também. O Paulinho disse o seguinte: eu já falei antes da lesão, foi uma lesão grave no sentido de que não é comum no futebol. E ele diz ainda que vai lidando com ela porque aumenta a intensidade dessa dor e isso pode aparecer um pouco no dia a dia, então acaba um pouco atrapalhando. Mas justamente com a equipe médica, ou melhor dizendo, juntamente com a equipe médica, ele tem trabalhado para estar nas melhores condições. Então o Paulinho, craque, continua sentindo incômodo na canela pela qual ele passou por uma cirurgia no final do ano passado. Então ele treina, ele está apto para jogar, não à toa, ele entrou em campo hoje, mas ele não está 100% fisicamente. Talvez ele esteja 90%, mas esse problema na canela é relevante. Teve entrevista coletiva da Leila Pereira no meio da semana e em off, assim, a gente trocou uma ideia com ela também. E é claro, não era o desejo nem do Palmeiras
e nem do próprio jogador chegar a essa altura na Copa do Mundo de Clubes, com o Paulinho não estando assim, 100%, tá apto para jogar, pode começar entre os 11 titulares. Em relação a essas mudanças que você falou, craque, a essa renovação, eu perguntei isso para o Gustavo Gomes em uma entrevista exclusiva que ele deu para a Band. Ele disse que é um movimento natural e eu concordo com ele. O Veiga, em determinados momentos, era o jogador absoluto que a gente sabia que ia chegar, que ia decidir. Hoje, ele é acionado dessa maneira, com bola já rolando, especialmente depois do intervalo no segundo tempo. Acho que faz parte do processo natural do treinador Abel Ferreira tentar manter um time vencedor, ainda que ele tenha que mudar algumas peças, viu, craque? Fica com a gente aí. Em relação ao Paulinho, o que você enxerga, Theo? Eu vejo. Porque foi, Max, são 150 milhões de reais que pagaram, velho. Eu vejo que é o que disse a Gabi. Eu acho que ninguém esperava que o Paulinho não fosse render. Nesse momento, o que não está rendendo, é um problema físico, é uma recuperação mais demorada, ok. Mas o Paulinho, nesse momento, ele está abaixo. Eu acho que ele sente a contusão. Do que ele espera. Eu também acho. Desculpa. Eu acho que o problema do Paulinho é mais sério. Eu até acho assim, até respeito. Acho mais sério. Eu respeito o que as pessoas falam, respeito as informações. Não tem nada a ver fisicamente, gente. Eu acho que não é verdade. Ele sente a contusão. Ele jogou agora 20 minutos, ele vai chegar lá, mas ele vai sentir a contusão. Se ele jogar um tempo 90 minutos, ele não joga outro jogo, irmão. Essa é a verdade. Eu acho que é um problema mais sério e de repente pode precisar até mesmo de mais uma cirurgia. Sei não. De repente pode precisar até mais uma cirurgia. E aí é um problema grande para o Palmeiras, porque o que a gente vê no Palmeiras nesses últimos tempos? Toda vez que ele está bem num jogo, tem melhor volume de jogo, é favorito, vamos dizer assim, ele foi no segundo tempo, principalmente contra o Porto, pressionou mais, ele não faz gol. O Palmeiras, quando é jogo pesado, ele faz gol. Mas quando é jogo com um time, não vou dizer que o Porto é menor, mas nos últimos 30 minutos o Palmeiras dominou, o Palmeiras não faz gol. Isso acontece aqui no Allianz Parque. Então esse é um problema grave do Palmeiras. Eu não sei o que está acontecendo com o Vitor Roque, se ele perdeu a personalidade, porque ele joga mais do que está jogando. O Estevão, eu já falei, hoje foi um Estevão diferente. O Estevão apareceu na esquerda, apareceu no meio, ele saiu um pouco da direita, porque o Estevão estava muito isolado. Então hoje foi um Estevão que movimentou, eu acho que apareceu mais. Então isso tem que ser encontrado no Palmeiras. Está faltando gol. Vamos lá, o Paulinho, que não foi titular, Flávio Lopes, que não foi titular, e o Rafael Veiga, que não foi titular, hein? Então, tanto é que o Flávio Lopes quase fez um gol de cabeça, que a bola bateu no rosto do jogador e saiu para o escanteio. Qual a ideia do Paulinho, que veio para ser o cara, 150 milhões, Rafael Veiga, que é o craque do time, está na reserva e que o Abel não deposita mais a confiança que depositava nele, e essa é a grande verdade. Vitor Roque, que não faz gols. Qual a ideia que você tem, Marília Ruiz? Eu acho que você tem, sobre o Paulinho, acho que é isso mesmo. Quando ele foi contratado na virada da temporada, era para ele ser o 9, não tem Vitor Roque na história ainda, é o Paulinho contratado para ser o 9 do ano, não dá, ele demora para poder jogar, já sabia que ele só ia poder jogar em fevereiro. Você lembra que, acho que o Abel falou, o Vitor Roque é jogador da Presidente. Não foi? Foi? Não foi, meu? Lembra que ele falou isso? O Vitor Roque só veio em março, né? O Paulinho é o jogador, a contratação do começo do ano mais especial é o Paulinho, né? E aí ele não poderia começar o Campeonato Paulista por conta da contusão que ele trouxe do Atlético Mineiro, mas realmente não é esse jogador. Mas hoje, especialmente, a entrada dele, do Veiga e do Alan, ou Alan. Melhoraram muito o time do Palmeiras no segundo tempo. Um grandão. Já tinha jogado bem contra o Cruzeiro, bom jogador. Bom de bola, hein? Arrisca, não tem medo, bom né? Jogador. Bom de bola esse Alan aí. O Palmeiras poderia entrar nervoso ou não nervoso na partida. A verdade é normal que é normal, nervoso, né? mas esse menino entrou super bem no segundo tempo. Acho que as opções do Abel de partida, a gente vai saber daqui a pouco que ele falou na coletiva, algumas coisas não funcionaram. Então, até o Maurício teve uma chance logo no começo, mas acho que o Maurício não foi esse jogador que algumas vezes foi aqui. A entrada do Flávio Lopes também foi melhor, quer dizer, incomodou mais do que o próprio Vitor Roque, que é o 9 titular. Na primeira jogada, o Flávio Lopes, né, quase tem uma chance de gol. Os últimos 30 minutos do Palmeiras mostram que esse time do segundo tempo, obviamente, mais fresco, como diz o Abel, e pegando um Porto ainda mais cansado, criaram muito mais problemas. A gente imagina que esses jogadores, então, eventualmente, podem estar no jogo da quinta-feira contra o Al-Ahly, que é um time pior e que, na teoria, é o Palmeiras que vai sair para o jogo, né, contra esse time que vai ter que se defender mais. Então, acho que talvez seja jogo para Alan,
seja jogo para o Estevão mais solto, mas também mais pisando no ataque. E talvez seja jogo para o Veiga, porque hoje o Maurício realmente não foi aquilo que se esperava no lugar do Veiga. Godoy, o que você pensa desses jogadores e aí daquilo que o Abel... Porque o Abel é estrategista, né, irmão? Pode falar o que o Abel é monstro, velho. E tinha hoje uma preocupação muito grande, que era não perder para o Porto. Exatamente, mas ele como português. Aí já tinha outros ingredientes importantes. Individualmente para ele? Para ele, principalmente, sentimentalmente, lógico, todo. Não tenha dúvida. E além de ser a estreia, justo contra um time português. Posso só contar uma curiosidade? Sim, por conta do Abel, vontade, ele estava nervoso, claramente vai aparecer no país dele, como poucas vezes ele aparece no Palmeiras, porque eventualmente o nosso campeonato não passa lá, mas por causa do cartão que ele tomou, e eu acho até que hoje o cartão dele não foi merecido, mas por causa do cartão que ele tomou, o Palmeiras é agora, no critério de desempate, o terceiro do grupo. Porque o quinto critério de desempate é cartão. Então o Al-Ahly é o primeiro com 0, o segundo é o Porto com 2, o Palmeiras tomou 2 cartões durante o jogo, mas o Abel tomou também. Então o Palmeiras, nesse momento, é o terceiro do grupo. Imagina ele não classifica por causa de uma bobeira dessa. Aí é, né? Godoy. Mas é um tipo da bobeira merecidamente, né? Porque o cara que não consegue controlar a autoridade dele na hora de se manifestar para reivindicar aquilo que ele entende ser direito, você pode reivindicar, mas reivindique com respeito. Respeito hierárquico. Você viu o gol que ter. foi anulado do Álvares do Atlético de Madrid? Você viu alguém fazer alguma coisa? Tem que respeitar. Reivindica, mas respeita. Mas não faltou respeito pela parte de Abel, pessoal. Vamos entender, né? Uma reclamação normal, só que o cara apitava tudo. Tudo que os jogadores pediu, ele dava, né? Eu acho que esse juiz aí, vamos ser bem realistas, ele pipocou e muito. Abel não teve culpa nessa daí não, viu? Respeita a hierarquia. Mas ele não respeita. Não, ele não. Aliás, ele desrespeita. Né? Aliás, ele está mostrando um comportamento que está chamando a atenção de todos lá. Muito educado. Aliás, ele está no primeiro mundo, né? Porque aqui ele não considera o primeiro mundo. Aliás, considera o brasileiro muito subdesenvolvido. Por isso que lá ele está tendo uma outra postura mais agradável de respeito e educação. Mas na hora do jogo, ele baixa nele o espírito de maloqueiro e aí ele tem aquele comportamento... Não, maloqueiro é outro lugar. Não vem, não. Então, maloqueiro, não. Eu acho que ele se identifica bastante. Maloqueiro, vamos lá. Ele não tem esse controle emocional e acaba extrapolando. O Gabi, a gente tá com o Júlio Gomes. Dá para cortar o Júlio Gomes junto? A gente pode cortar aí? A gente pode cortar o Júlio Gomes, que está direto também para informar o Botafogo, né? Pode deixar no ar o Júlio Gomes aí. Fala onde o Júlio Gomes está, onde que ele está, conta para mim aqui, para que eu possa também, né, conversar com o Júlio Gomes, com a Gabi Guimarães Bueno, diga-se de passagem, né? E tem também, daqui a pouco, aí a gente tem o Thiago Leme. O retorno está oscilando um pouco, muito em função da saída dos torcedores aqui do estádio. De qualquer maneira, eu aproveito para dar uma informação, porque principalmente no começo da partida, a gente conversou com alguns torcedores e foi o que deu para observar realmente em relação ao jogo. O Porto conseguiu explorar muito o lado direito do Giai, que falhou várias vezes, especialmente no início da partida, até sobrecarregando um pouco o Marcos Rocha. Ainda assim, não foi uma substituição que o técnico Abel Ferreira decidiu fazer, e o alerta fica ligado porque os outros dois laterais direitos, tanto o Mike quanto o Marcos Rocha, têm contrato só até o fim deste ano. O Mike já recebeu sondagens de rivais como São Paulo e Santos, enquanto o Marcos Rocha já esteve na mira do Botafogo. Então esse também é um ponto de atenção do Palmeiras, se não para este campeonato, craque, mas para a sequência da temporada, já que Mike e Marcos Rocha só têm contrato até o fim deste ano, viu? Tá escutando agora eu aí, Gabi? Então vamos lá, caiu a comunicação com a Gabi. Ô Júlio Gomes, conta pra mim aí do Botafogo, horário do jogo, tudo a minha pergunta em relação a isso. Por favor, você continua com a gente aqui. Você é o cabeça aí, você é o cabeção aí, por favor. Daqui a pouco tem o Quesada também, para que a gente possa conversar com vocês todos aí.
Ah, craque, eu e o Cabeça aqui, a gente vai junto até o fim do mundo, viu? Porque ele não fala inglês, mas ele faz assim, ó, hello, thank you, bye, bye, vai entrando em todo lugar, a gente se vira por aqui e estamos juntos com vocês no apito final até o final. Craque, eu consegui voltar aqui no YouTube, ouvir a sua pergunta. A programação do Palmeiras é o seguinte, o Verdão vai deixar aqui a cidade de Nova York, né? Vai pelo aeroporto de Nova York, aqui a gente está em East Rutherford, em Nova Jersey. O Palmeiras vai até o aeroporto de Nova York e viaja para Greensboro, que fica na Carolina do Norte. Para contextualizar e ficar mais fácil, é um voo de 1h20, 1h30 mais ou menos. A cidade de Greensboro é bem pequenininha, tem poucos habitantes e essa é exatamente a ideia do Palmeiras, ficar isolado ali, ficar totalmente concentrado e em voos curtos consegue chegar tanto em Nova York quanto em Miami, que é justamente o último jogo que o Verdão vai fazer. Todos os dias a gente tem acompanhado as atividades. Amanhã, como já estava previsto na programação, a gente não vai poder acompanhar o treino, mas deve ser aquele dia realmente de recuperação física, afinal o nível de desgaste foi muito grande aqui na partida e a partir de terça-feira a gente começa a acompanhar os treinos do Palmeiras, que entra em campo na quinta-feira contra o Al-Ahly, craque. Então a gente vai pro break agora, né? Na volta eu pergunto para Marília, pergunto para o Theo, pergunto para o Godoy. Pois é, família palmeirense, Palmeiras empatando aí com o Porto, né? Até os rivais assumiram, né? Que o Palmeiras jogou muita bola. Claro, sempre vai ter um olharzinho de crítica, né? Até porque o Palmeiras não é todo mundo que torce pelo Palmeiras, né? Vocês entenderam, né? Mas o Palmeiras dominou o jogo do início ao fim, pessoal. Não tomando conhecimento do Porto, né? O Palmeiras dominou o jogo. Se tinha um time que merecia a vitória, pô, vamos ser realistas, né? Acho que esse clube era o Palmeiras, né? O Palmeiras jogou muita bola, né? O Palmeiras dominou o início do primeiro tempo. Já lá depois dos 30 minutos do... Vamos resumir aqui. O Palmeiras dominou o início do primeiro tempo. Depois dos 30 minutos do primeiro tempo, teve um jogo mais igual. Depois do segundo tempo, depois dos 15 minutos, o Palmeiras dominou amplamente toda a partida. Então, se era para ter saído um time vitorioso, era o Palmeiras, né? Claro. Sabe que é como eu disse no vídeo anterior, né? Às vezes a bola não quer entrar, às vezes é complicado, né? O juiz marcando toda a falta, né? O cara caía, gritava, o juiz dava falta. Caía, gritava, dava falta, né? Inclusive eu discordo aí, né? Sobre essa... Ok, Abel é um treinador que reclama muito. É um treinador que é muito criticado aqui no futebol brasileiro pelas suas atitudes, principalmente ali de reclamação, de... não respeitar, mas, pessoal, o cartão que ele levou foi imoral, né? Ele reclamou que os caras se enrolaram nas substituições, Palmeiras atrás de... procurando o gol, atrás de fazer o gol, né? Palmeiras fez 3 substituições, passou mais de 5 minutos. Os caras enrolados, não sabia subir a placa, não sabia quem é que ia entrar, quem é que ia sair. E ele reclamou isso e levou o cartão. Tá errado. Tá errado, pessoal. Felizmente tá errado, né? Você vê, no final do jogo ele só deu 4 minutos, né? Só de substituição foram 10. 10 substituições, pessoal. Cada substituição, ok, a gente sabe que não é 10 paradas, né? Se eu não me engano, são 3 paradas para cada equipe, né? Então, geralmente vai dar o quê? 6 paradas, né? No mínimo, 6 paradas é 2 minutos. Só aí você tira. Vai dar mais ou menos uns 10 minutos de paralisação com substituições. Aí o juiz vai lá no final do jogo. É padrão, 4 minutos, né? Mas agora é manter o foco, né? Foi um bom resultado, foi, mas eu acho que o Palmeiras merecia ter saído vitorioso. Não é só eu que sou palmeirense estou dizendo. Todo mundo está dizendo aí, pela uma boca só. O Palmeiras merecia ter saído com a vitória. Até os antes estão reconhecendo, né? O Palmeiras jogou mais bola, bola na trave. Pessoal, eu vou ser bem realista, né? Felizmente, a verdade às vezes dói, né? Se Paulinho tivesse 100% nesse Mundial, Paulinho como a gente esperava, né? Se ele tivesse 100%, Palmeiras teria ganhado esse jogo aí fácil. Paulinho, pessoal, a gente percebe claramente que ele não tá 50%. Ele não tá 50%. Só que a diretoria errou na contratação, que era um jogador que era para fazer diferença, não quer dar o braço a torcer. Com certeza vai ser preciso fazer outra cirurgia. O cara tá sentido, né? O cara não consegue fazer uma boa partida. Mas quando ele entra, você vê que o cara é diferenciado. O cara
ele tem o caboete ali na pequena área, na grande área, fora da grande área. Ele cria jogadas, dá opções, diferentemente de Vitor Roque, né? Mas infelizmente a verdade é essa, dificilmente ele não vai passar pelo outro procedimento cirúrgico, né? Mas eu creio que o Palmeiras vai passar em primeiro desse grupo, pessoal. O Palmeiras tem tudo para fazer 2 grandes jogos e sair com 2 belas vitórias. Tem que entrar com a mesma determinação, com a mesma força de vontade, como eu sempre digo, né? Não é porque empatou o jogo contra o Porto que o outro jogo vai ser fácil. Não se iluda. Não se iluda disso, pessoal. Talvez o próximo jogo aí seja mais difícil, seja mais complicado. Então precisa de determinação, precisa de força de vontade, precisa fazer uma grande partida, né? Tem que entrar com esse foco. Se entrar com esse foco, aí sim, pessoal. Aí sim o Palmeiras vai estar mais próximo da vitória. E é isso que a gente espera, né? Que consiga uma bela vitória aí no próximo jogo, né? É o que vai colocar o Palmeiras ali como o primeiro colocado do grupo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí, galera, no canal Porco News e até a próxima, pessoal.